E o Safiel, projeto que pretende profissionalizar o Corinthians através de uma SAF, passou por atualizações e tem pretensões de arrecadar inicialmente algo na casa de 3 bilhões de reais com vendas de ações. Corinthians entrou com recurso no STJD para tentar contar com o jovem meio-campista André no clássico de domingo contra o São Paulo na Arena. E o treinador Fernando Diniz completa um mês de Corinthians com aproveitamento superior a 70%. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o treinador Fernando Diniz, que está completando um mês de Corinthians e tem um aproveitamento acima de 70% e situações diferentes, como por exemplo na Libertadores e também no comparado, aliás, ao Campeonato Brasileiro. Diniz está completando um mês de Corinthians, treinador que foi anunciado no dia 6 de abril, lembrando que o Timão teve que demitir o Dorival Júnior, que conquistou 2 títulos, a Copa do Brasil do ano passado e a Supercopa do Brasil desse ano. Dorival teve uma péssima sequência de 9 jogos sem vencer, não teve jeito, foi demitido em um domingo, dia 5 de abril. Já na segunda-feira, dia 6, Corinthians anunciou o Fernando Diniz como treinador, que fez a sua estreia poucos dias depois em uma partida de Libertadores. E de lá para cá, o Diniz, nesses 30 dias, acaba tendo um aproveitamento acima de 70%. Até o momento, são 8 partidas no comando do Timão, sendo 5 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, aproveitamento de 71% dos pontos conquistados. Foram 9 gols marcados e apenas 2 gols sofridos. Corinthians que na Libertadores é líder do grupo, só que no Campeonato Brasileiro, infelizmente, estamos no Z4 da competição e, claro, principal objetivo do treinador é fazer com que o Corinthians vá bem em todas as competições que estão disputando, lembrando que estamos próximos de conquistar uma vaga à próxima fase também da Copa do Brasil. A minha opinião quanto a esses 30 dias de Fernando Diniz é a seguinte: um aproveitamento de 71%, estamos falando de um treinador que conquistou 5 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, pegou o time com 9 jogos sem vencer, então podemos falar que esse aproveitamento inicial do Fernando Diniz é espetacular, é fantástico, ainda mais pelas circunstâncias. O Diniz está trocando o pneu com o carro em movimento, não teve tempo para trabalhar. Está, claro, tentando fazer os seus ajustes da melhor forma possível, mas sabemos que não é nada fácil, ainda mais em um Corinthians que existe uma pressão muito grande. Infelizmente, as coisas no Campeonato Brasileiro não estão nada bem. Corinthians no Z4, domingo tem clássico contra o São Paulo e absolutamente que a obrigação é vitória. Fernando Diniz vem trabalhando forte. Infelizmente, no Campeonato Brasileiro, a situação ela é bastante complicada, absolutamente que vencer, domingo teremos clássico contra o São Paulo, será extremamente importante. Eu, particularmente, acredito, confio bastante que o trabalho do Diniz pode dar certo no Timão, principalmente quando ele tiver um período ali para trabalhar na época da Copa do Mundo. Então, o que eu posso falar para vocês, esses 30 dias de Fernando Diniz, devido às circunstâncias, é bastante positivo. E agora vamos falar sobre a tentativa do Corinthians de ter o jovem meio-campista André no clássico de domingo contra o São Paulo na Neoquímica Arena. Domingo, Corinthians terá um clássico importantíssimo em que só a vitória interessa para deixarmos o Z4 do Campeonato Brasileiro. Corinthians e São Paulo, claro que a rivalidade é sempre gigantesca. E o Timão tem um desfalque importante para esse jogo. O jovem meio-campista André, lembrando que ele foi suspenso, pegou 2 jogos
pelo STJD após a expulsão em jogo contra o Vasco na Neoquímica Arena. Na rodada contra o Mirassol, que infelizmente nós perdemos, o André cumpriu um jogo de suspensão pelo cartão vermelho. Como ele foi punido pelo STJD, o Corinthians quer derrubar essa punição que ele pegou de 2 jogos e entrou com um recurso. Esse recurso do Corinthians será julgado na quinta-feira, dia 7, e o Corinthians espera ter sucesso para poder contar com o jovem meio-campista nesse clássico. Como eu disse a vocês, o Corinthians tem extrema necessidade de vencer. Então, vamos aguardar esse julgamento desse recurso que o Corinthians está tentando e vamos acompanhar se de repente o Superior Tribunal de Justiça Desportiva vai derrubar essa suspensão que o André tem para esse jogo de domingo. A minha opinião, quanto ao Corinthians ter entrado com recurso no STJD para tentar ter o André no clássico contra o São Paulo, é a seguinte: lembrando que o Fernando Diniz será julgado na sexta-feira, dia 8. Então, Corinthians que corre risco aí de repente ter um André e não ter o seu treinador. De repente, se o Fernando Diniz for suspenso, como o jogo vai ser no domingo, eu particularmente não duvido nada dele já ter que ficar de fora nesse clássico. Mas enfim, é uma tentativa, o Corinthians quer contar com o André que é titular, apesar de ter tido 2 expulsões seguidas, é um jogador que ainda segue com respaldo total do treinador Fernando Diniz. Então, por se tratar da importância que ele tem dentro do time, o Corinthians quer contar com o jogador. Eu, particularmente, do jeito que as coisas estão acontecendo com o Corinthians em relação ao STJD, eu particularmente não duvido da punição ser mantida e o Corinthians não poder contar com o André. Claro, é apenas uma opinião, vamos acompanhar, vamos ver o que realmente vai acontecer, qual será a decisão final do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Mas volto a dizer a vocês, eu particularmente não duvido da punição ser mantida, lembrando que como ele teve 2 expulsões seguidas e esteve em um curto período de tempo sendo julgado pelo STJD, teve também a questão da reincidência, foi agravante. Então, vamos aguardar qual será a decisão final. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre o projeto Safiel, que busca profissionalizar o Corinthians através de uma SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Safiel lançou a atualização do projeto, o agora chamado 2.0, com muitas novas informações, muitas novas ideias muito importantes. É sobre isso que falaremos agora. Desde o ano passado, quando o projeto Safiel, que é um projeto de transformar o Corinthians em uma SAF, profissionalizar o clube, mas não é uma SAF de um único dono, e sim onde vários de nós, torcedores, na verdade, poderíamos comprar ações e fazer parte desse projeto. Safiel, que vem sofrendo bastante resistência e tudo mais, desde o lançamento oficial, dentro do clube, das pessoas que não querem que o Corinthians se modernize, mas absolutamente que o projeto vem trabalhando forte e vem buscando se atualizar, principalmente após ter feito várias reuniões, recebido críticas, novas ideias e tudo mais. Safiel atualizou o projeto, foi lançado o 2.0. Na última segunda-feira, dia 4 de maio, Safiel disponibilizou em seu site o novo book, com mais de 30 páginas, com várias atualizações, como eu disse, claro, sobre a ideia de arrecadação inicial, indo na casa entre 2 bilhões e meio de reais a 3 bilhões. Vamos lá, vou colocar parte aqui do que está no novo livro para nós entendermos melhor. Vamos lá. Aporte referencial. Do ponto de vista econômico, a modelagem fixa agora como referência a captação de 2 bilhões e meio de reais, com possibilidade de suplementação de 20%, atingindo o valor máximo de 3 bilhões de reais. Para esse fim, prevê-se a emissão de 10 milhões de ações ordinárias, ações ON, que terá direito a voto, destinada somente a membros do fiel torcedor e associados do clube social, e ao valor referencial de R$ 250 reais por ação, consignando-se ainda que ações preferenciais, ações PN sem direito a voto, somente seriam utilizadas como estratégia de captação complementar, se necessário,
para o estímulo à inclusão, à adesão em massa do corintiano popular como acionistas do futebol, corintianos com renda mensal de até 3 mil, a proposta prevê a reserva de 1 milhão de ações ordinárias em condições especiais, garantia de reserva por ordem de chegada, cashback correspondente ao valor de uma ação em seu plano fiel torcedor e previsão de aporte parcelado em comparação com o projeto original. A nova estratégia de distribuição de ações comporta 2,5 vezes a mais corintianos populares, como se verificará na tabela de distribuição de ações. Então, o projeto Safiel, que foi atualizado para a versão 2.0, recentemente disponibilizado em seu site, todos os detalhes, tem uma previsão de arrecadação inicial através de vendas de ações, algo na casa de 2,5 bilhões a 3 bilhões de reais. A minha opinião quanto a essa previsão de arrecadação do projeto Safiel nessa nova versão 2.0 é a seguinte. Vamos lá. Estamos falando de ações que dariam, por exemplo, prioridade ao fiel torcedor e também aos associados do clube, no caso, as pessoas que têm direito de votar. E, claro, também o projeto se concentra em quem não tem direito a voto, pessoas que não são sócios torcedores e que não são associados do clube. A principal intenção do projeto Safiel, e eu particularmente acho bastante interessante, pelo menos no que eu tive de entendimento, tentando ler o projeto e buscando interpretar da melhor forma possível, principalmente nessa parte de arrecadação. Primeiramente, quando falamos de algo na casa de 2,5 bilhões, 3 bilhões de reais, claro que é impactante. Isso resolveria hoje os problemas do clube, pagaria as dívidas, todas as dívidas seriam pagas com esses valores. E não estamos falando de algo feito a esmo, estamos falando de algo que foi muito bem estudado. E o que é interessante em tudo isso, do ponto de vista que eu entendi, é que a intenção é não concentrar, por exemplo, em poucas pessoas que têm um poder aquisitivo altíssimo, para que realmente seja algo popular e, de repente, todo corintiano possa ter ali a sua parte desse projeto. Intenção de profissionalizar o Corinthians é muito importante. Para mim, sinceramente, o projeto Safiel é hoje o projeto que apresenta assim, a maior segurança, que principalmente quando falamos de resolver os problemas do Esporte Clube Corinthians Paulista, por exemplo, 3 bilhões de reais, Safiel 2.0, 3 bilhões, seria o fim dos problemas do Corinthians. Todas as dívidas seriam pagas, volto a dizer. Então, um projeto extremamente interessante. Eu acho que seria importantíssimo demais todos lerem o projeto, que está no site oficial do Safiel, para que realmente todos procurem entender da melhor forma possível. Eu, particularmente, acho muito interessante, volto a dizer, mas eu tenho uma opinião muito forte em relação a isso. Antes do Safiel, que é aquele projeto que não seria apenas de um dono Corinthians, e sim todos os corintianos que adquirissem as ações, mas antes de uma Safiel ou qualquer outra SAF, temos que ter a intervenção judicial. Isso para mim é fato. Não tem como não ter a intervenção. A intervenção judicial é o único modo de fazer uma limpeza total dentro do Parque São Jorge. Mas enfim, um projeto muito interessante. 3 bilhões de reais, é como eu disse, dívidas pagas e seriam os finalmente dos problemas do clube. Mas hoje, quem teria condições de fazer o Safiel avançar dentro do clube não tem a mínima intenção, não quer nem ouvir falar em Safiel, que são os atuais políticos que comandam o clube. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!